Olá! Na aula de hoje, irei apresentar dois conceitos que você provavelmente já conhece: calor e temperatura. Apesar disso, é comum haver uma confusão entre esses dois termos, como se temperatura e calor fossem equivalentes. Mas apesar de serem interdependentes, calor e temperatura não são a mesma coisa. No nosso cotidiano, utilizamos as palavras quente e frio para nos referirmos à nossa sensação térmica. Por exemplo, quando você vai sair de casa em um dia de inverno e sua mãe fala: leva um casaco, está frio na rua. Mas o quão frio está fora de casa? Está tão frio que talvez seja necessário levar luva e cachecol? Pois 15 graus é frio, e menos 30 também, certo? Porém, a distância entre essas duas temperaturas é bem grande. Percebe-se então que quente e frio é relativo e não nos dá muita informação. Vamos imaginar que tenhamos 3 vasilhas de água, a primeira com água quente, a segunda com água fria e a terceira com água morna. E você coloca uma das mãos numa vasilha com água quente e a outra na vasilha com água fria. Se as duas mãos forem colocadas posteriormente numa terceira vasilha com água morna, esta mesma água provocará uma sensação diferente em cada mão. Parecerá fria para a mão que estava na água quente e quente para a mão que estava na água fria. Logo, já que não podemos confiar totalmente em nossos sentidos, utilizamos a grandeza temperatura para quantificar o quão quente ou frio está um corpo. Mas você pode se perguntar: o que é temperatura? Todo corpo em movimento possui um tipo de energia denominada energia cinética. Quanto mais veloz é o movimento, maior é a energia cinética, como podemos ver através da equação EC, que significa energia cinética, é igual a 1 meio de m, a massa, v ao quadrado, onde v é a velocidade. Sabemos também que praticamente tudo que conhecemos é composto por partículas, sejam átomos, moléculas e íons, e que essas partículas têm uma certa liberdade para se movimentar, seja transladando, rotacionando ou até mesmo vibrando. Entretanto, para definirmos a temperatura, o movimento que consideramos é o de translação, comumente chamado de agitação. Se as partículas se movimentam, podemos concluir que elas possuem energia cinética. A soma dessa energia cinética de todas as partículas que compõem um corpo é o que chamamos de energia térmica do corpo. Grave esse conceito, pois ele será muito importante para definirmos o calor. Portanto, o conceito de temperatura pode ser definido como a medida da energia cinética média das partículas de um corpo, ou seja, o nível de agitação térmica das partículas de um corpo. Sendo assim, corpos quentes apresentam alta temperatura e alto grau de agitação microscópica. Já corpos frios apresentam menor temperatura e menor grau de agitação microscópica. Como podemos perceber, observando a seta que representa a velocidade das partículas do corpo. No corpo quente, a seta possui um tamanho maior, pois a velocidade neste corpo é maior. Já no corpo frio, a seta tem um tamanho menor, pois a velocidade das partículas deste corpo é menor. Analisando as duas imagens, mesmo não conseguindo observar microscopicamente o comportamento das moléculas de água que estão nos dois recipientes, percebemos que no da esquerda a água está calma, de modo que conseguimos observar sua superfície dentro do copo. Já à direita, onde temos o recipiente com água no fogo, há uma movimentação bem aparente. Temos bolhas se formando, vapor da água e a superfície da água está bem turbulenta. Portanto, a situação descrita está de acordo com o que acabamos de ver. No recipiente à direita, temos uma grande agitação térmica e, consequentemente, temos a água quente. Mas talvez você esteja se questionando: existe alguma temperatura baixa o suficiente para que todas as partículas estejam completamente paradas? Bom, a menor temperatura que um corpo pode atingir é o chamado zero absoluto, ou 0 Kelvin, que convertendo para a escala de temperatura que usamos no Brasil, o Celsius, equivale a incríveis menos 273 graus Celsius. Mas apesar de existir teoricamente, o zero absoluto não pode ser atingido na prática, e pode ser confirmado pela terceira lei da termodinâmica.
que confirma que o zero absoluto é inatingível. Analisando a figura acima, conseguimos perceber que as partículas estão ficando cada vez menos dispersas, ou cada vez mais próximas. Isso se deve ao fato de que em temperaturas próximas ao zero absoluto, a agitação dos átomos e um outro conceito que talvez você já conheça chamado de entropia, neste sistema tendem a zero. Mas o que é o calor? Vamos imaginar que tenhamos dois corpos isolados, portanto só podem interagir entre si. Analisando microscopicamente cada um deles, temos que o corpo A, do lado esquerdo, está a uma temperatura TA, e o corpo B, do lado direito, uma temperatura TB. Analisando microscopicamente cada um dos corpos, sendo que a seta preta indica a velocidade das partículas de cada um, conseguimos perceber que elas são maiores das que compõem o corpo A. Logo, a energia cinética das partículas do corpo A é maior que as do corpo B, e, consequentemente, a temperatura do corpo A é maior que a temperatura do corpo B, ou seja, TA é maior que TB. Logo, do ponto de vista térmico, podemos dizer que o corpo A é o corpo quente, pois tem maior temperatura, quando comparado com o corpo B, que neste caso é o corpo frio, pois tem menor temperatura. Pois bem, se colocássemos os dois corpos em contato, haveria espontaneamente uma transferência de energia de um para o outro, pois de acordo com a lei zero da termodinâmica, que garante o equilíbrio térmico entre corpos, com o decorrer do tempo, a temperatura do corpo A irá diminuir e a temperatura do corpo B irá aumentar, até que os dois atinjam a mesma temperatura, logo atingindo o equilíbrio térmico. Podemos perceber isso analisando microscopicamente. Sabendo que as partículas que compõem o corpo A estão bem agitadas e por isso acabam colidindo com as partículas que compõem o corpo B, fazendo com que elas também fiquem bem agitadas, até o momento em que não há mais diferença entre as velocidades das partículas dos dois corpos. Já que não há interação com o meio externo, esse fenômeno pode ser explicado admitindo que parte da energia interna do corpo A foi transferida para o corpo B. Essa energia que se transfere de um corpo para o outro, por causa apenas da diferença de temperatura entre eles, é chamada de calor. Observe que o calor é uma quantidade de energia térmica que se transfere devido à diferença de temperatura, e espontaneamente é sempre do corpo mais quente para o corpo menos quente, ou seja, do quente para o frio. Portanto, um corpo não possui calor, ele possui energia térmica, mas ele pode ceder ou receber calor, o que significa que sua energia térmica interna está diminuindo ou aumentando, pois ocorre uma transferência de energia. Logo, calor é a energia térmica em trânsito. E o que comumente chamamos de frio é apenas a sensação produzida quando perdemos calor para outro corpo ou para o ambiente. Assim, percebe-se que calor e temperatura estão relacionados, mas não são exatamente a mesma coisa. Vamos visualizar uma simulação computacional para que fique mais claro essa diferença. Olhando para a simulação, nós temos à direita uma caixa com as opções de átomos ou moléculas que serão analisados. Nesse caso, escolheremos o gás oxigênio, que é diatômico e por isso é representado por duas bolinhas. As opções sólido, líquido e gás estão desmarcadas, pois esses são assunto de outras aulas quando estudarmos os estados básicos da matéria. Já no canto superior esquerdo, temos um termômetro medindo a temperatura em graus Celsius, para o conteúdo do recipiente. Nota-se que nessa situação, o gás oxigênio está a uma temperatura de menos 242 graus Celsius, ou seja, ele está bem frio. Note como sua agitação térmica é pequena, pois quanto menor a temperatura, menor a agitação térmica, como já vimos. Agora, vamos aquecer esse gás, ou seja, vamos transmitir calor para o gás e não transmitir temperatura. Então, quando aquecemos esse gás, vamos ver que a temperatura irá aumentar, e a agitação térmica das moléculas também. Quando levantamos a barrinha em direção à palavra aquecer, a chama do recipiente aumenta. Desse modo, estamos transferindo calor para o gás. Percebe-se
que a agitação térmica do gás oxigênio está aumentando gradativamente enquanto a temperatura aumenta. A temperatura está aumentando rapidamente. Quando chegamos à temperatura ambiente de 23 graus Celsius, o gás oxigênio está bem disperso e com maior agitação térmica, pois temos maior temperatura. Se continuarmos aquecendo ele irá se movimentar cada vez mais. Logo, podemos concluir que quanto maior a agitação térmica, maior a temperatura, e que a chama transmite calor para o gás. Agora, vejamos essa outra simulação. Primeiramente, vamos habilitar a opção para aparecer o símbolo E, que representa a energia dos corpos. O bloco de ferro possui energia. O tijolo tem também a sua energia. E os dois vão ser colocados no local para serem aquecidos, certo? Lembrando que ser aquecido nada mais é que ceder energia para esse corpo de modo a aumentar sua temperatura. Se ligarmos os dois fogos, estaremos transferindo calor para os corpos. O símbolo E, que representa a energia do fogo, está subindo para o ferro e para o tijolo. Quanto mais energia o ferro e o tijolo possuem, maior a chance deles cederem essa energia para o ambiente, pois a temperatura ambiente é significativamente menor que a temperatura deles. Então, eles também cedem calor para o ambiente. Mas, se colocarmos o bloco de ferro dentro da água, fique atento ao termômetro, que mede a temperatura dele. A temperatura do ferro está abaixando, pois o ferro cedeu o calor para a água, e a água recebeu o calor do ferro. Então o ferro diminuiu sua temperatura e a água aumentou a sua temperatura, e eles entraram em equilíbrio térmico, como já vimos que acontece e é confirmado pela lei zero da termodinâmica. O mesmo irá ocorrer com o tijolo. Ele está entrando em equilíbrio térmico com o ambiente. Podemos perceber que o símbolo E de energia está subindo. Ele está perdendo calor por ambiente, certo? Por isso que a temperatura dele já diminuiu um pouco. Mas se o colocarmos dentro do azeite de oliva, que tem menor temperatura, a temperatura dele irá diminuir ainda mais e a temperatura do azeite de oliva aumentará, até que eles entrem em equilíbrio térmico. Nessa outra simulação, vamos discutir mais detalhadamente o que está ocorrendo microscopicamente nesses corpos. Adicionamos um único átomo de neônio a ela. Se o segurarmos, de modo a tentar deixá-lo parado e depois o soltarmos, percebemos que ele começa a se deslocar. Mas por que será que isso acontece? Toda partícula, seja átomo ou molécula, só estaria parada no zero absoluto, ou seja, no 0 Kelvin, como já vimos e cuja escala termométrica analisaremos mais a fundo daqui a pouco, assim como as escalas Celsius e Fahrenheit. A escala Kelvin é a escala absoluta, tanto que na parte inferior da tela temos a letra N, que é o número de partículas representadas, T, que é a temperatura, que como está na escala Kelvin, está diretamente relacionada com a energia cinética de cada partícula. Aqui temos 13 Kelvin, bem próximo ao zero absoluto, ou seja, uma temperatura bem baixa. Temos a letra P, que indica a pressão, e a letra T, minúscula, que indica o tempo. E esse tempo está em picosegundos. Esse tempo T indica o tempo que a partícula leva para cada deslocamento. Para termos uma ideia da sua ordem de grandeza, 1 milissegundo é quando pegamos 1 segundo e dividimos por 1000, 1 milésimo de segundo. Se o dividirmos por 1 milhão, temos 1 microsegundo. E se dividirmos por 1 bilhão, temos 1 nanosegundo. E se dividirmos 1 segundo, então, por 1 trilhão, teremos 1 picosegundo. Ou seja, é um tempo muito pequeno. Bom, pelo fato de não conseguirmos atingir o zero absoluto, o 0 Kelvin, a partícula possui energia própria, que percebemos pelo seu deslocamento. Se tentarmos segurá-la e depois soltá-la, ela continuará transladando. Se formos fazendo o mesmo, adicionando vários átomos, observe que quanto maior for a velocidade deles, a energia de cada um deles, maior será a temperatura. Eles estão transferindo energia de um para o outro no momento das colisões. A partir disso, e relacionando com os conceitos de calor e temperatura, podemos afirmar que a temperatura em Kelvin será medida diretamente a partir da velocidade dos átomos representados. Quanto maior a temperatura,
maior será a velocidade de cada uma dessas partículas, e quanto menor for a temperatura, menor a velocidade delas. Já o calor poderia ser percebido, no caso, se colocássemos dois sistemas, como esse da simulação, em contato. Mas em um, as partículas estão em alta velocidade e no outro, a velocidade estaria bem pequena. Quando a energia térmica do sistema com maior velocidade das partículas, ou seja, maior temperatura, é transferida para o outro sistema, teremos calor. Bom, agora que já definimos o que é calor, podemos discutir sobre algumas frases equivocadas que reproduzimos no nosso cotidiano. O que podemos perceber de errado na frase "Está muito calor hoje"? Nos dias em que a temperatura ambiente está alta, podemos dizer que está quente, e não que está calor. Não pode estar calor, pois como vimos, calor é apenas um fluxo de energia térmica. E na frase "Feche o casaco para não deixar o frio entrar"? Como foi visto, o frio não existe como grandeza física, ele é a sensação que temos quando perdemos calor. Em dias frios, fechamos nossos casacos para reduzir a quantidade de calor que perdemos para o ambiente, reduzindo assim a nossa sensação de frio. Bom, você pode se perguntar, como podemos medir a temperatura se ela é uma grandeza microscópica? Você muito provavelmente já utilizou ou conhece. Para medir a temperatura, nós utilizamos termômetros. Eles podem ser de vários tipos, mas todos se utilizam de alguma propriedade de uma substância que varie com a temperatura, e através da análise dessas variações, podemos aferir a temperatura de um sistema, ambiente ou corpo. Por exemplo, o termômetro corporal que geralmente temos em casa funciona por dilatação de uma coluna líquida de mercúrio. Na próxima videoaula, estudaremos mais a fundo esse efeito do aquecimento. Agora, irei apresentar as escalas de temperatura. Como já citamos algumas unidades de temperatura, vamos falar um pouco sobre as escalas de temperatura. Nas figuras a seguir, temos 3 escalas diferentes representadas. As 3 escalas mais utilizadas no planeta são a escala Celsius, utilizada no Brasil e em boa parte dos países do mundo, cujo símbolo é 1 grau, seguido de C maiúsculo, simbolizando Celsius. A escala Fahrenheit, utilizada nos países principalmente de língua inglesa, cujo símbolo é 1 grau, seguido de um F maiúsculo, simbolizando Fahrenheit, e a escala Kelvin, ou escala absoluta, utilizada no Sistema Internacional de Unidades, com o símbolo K maiúsculo. Nessa escala não temos graus, como em grau Celsius e grau Fahrenheit, porque essas escalas são escalas de medição, enquanto Kelvin é uma unidade de medição. A omissão de grau também indica que não é relativa a um ponto de referência arbitrária, como é utilizado para as escalas Celsius e Fahrenheit, mas sim é uma unidade absoluta de medida, cuja referência é o grau de agitação das partículas, que é a verdadeira definição de temperatura. Vamos começar agora relacionando a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Veja bem, as correspondências básicas são as seguintes. A temperatura de 0 graus Celsius, que como sabemos é a temperatura de fusão do gelo, na escala Fahrenheit, corresponde ao valor de 32 graus Fahrenheit. Já a temperatura de 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água à pressão de 1 atmosfera, na escala Fahrenheit, dá o valor de 212 graus Fahrenheit. Esses valores correspondentes são bem conhecidos, mas queremos descobrir o quanto que uma certa temperatura C, na escala Celsius, equivale na escala Fahrenheit, ou seja, qual é a temperatura F da escala Fahrenheit que corresponde a uma temperatura C na escala Celsius. Para entendermos matematicamente esse processo de conversão de temperaturas, você deverá relembrar o estudo de proporções e o teorema de Thales, que nos diz que a intersecção de um feixe de retas paralelas por 2 retas transversais forma segmentos proporcionais. Ou seja, BC sobre AC é igual a B'C' sobre A'C'. Ou então, como é comum dizer, BC está para AC, assim como B'C' está para A'C'. Vamos nos atentar para a imagem à esquerda. Quando aplicamos esse teorema para as escalas termométricas, de modo a encontrarmos uma relação de conversão
para uma dada temperatura C em graus Celsius e sua equivalente F em graus Fahrenheit, temos que, no caso, o segmento definido pelas distâncias entre C e 0 na escala Celsius é C menos 0. Analogamente, entre 100 e 0 é 100 menos 0. Já na escala Fahrenheit, as distâncias entre F e 32 é F menos 32. E entre 212 e 32 é 212 menos 32. Desse modo, podemos dizer que C menos 0 está para 100 menos 0, assim como F menos 32 está para 212 menos 32. Agora, vamos escrever essa proporção com os tamanhos desses pedaços. Desenvolvendo um pouco a matemática, temos que C sobre 100 é igual a F menos 32 sobre 180. Podemos simplificar o 100 e o 180 nessa equação, dividindo ambos os valores por 20, o que nos resultará em C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Pronto, encontramos a equação que relaciona, dado uma temperatura C em graus Celsius, com a sua equivalente temperatura F em graus Fahrenheit. Podemos também encontrar a equação que relaciona a escala Celsius e a escala Kelvin. Definiu-se que a temperatura de menos 273,15 graus Celsius, que equivale a 0 Kelvin, é o limite inferior das temperaturas. No nosso caso, arredondaremos esse valor para menos 273 graus Celsius, de modo a facilitar os cálculos. A menor temperatura que poderíamos alcançar, como já vimos, é o 0 Kelvin, que é inatingível. Assim, podemos comparar as duas escalas. O menos 273 graus Celsius é o 0 Kelvin, logo, o 0 Celsius é o 273 Kelvin, e o 100 graus Celsius é o 373 Kelvin. Portanto, conseguimos perceber que a temperatura em Kelvin é a temperatura em graus Celsius mais 273. Ou seja, dada a temperatura C em Celsius, encontramos a temperatura correspondente em Kelvin somando a 273. De modo que encontramos a seguinte relação: K é igual a C mais 273. Vamos aplicar os valores que temos nas escalas para conferir se essa equação está realmente correta. Quando a temperatura em graus Celsius é menos 273 e somamos com o 273 da equação, temos um 0 Kelvin, portanto, está certo. Já quando a temperatura é o 0 graus Celsius e somamos com o 273 da equação, obtemos 273 Kelvin, que também está certo. E se somamos os 100 graus Celsius com o 273, obtemos o 373 Kelvin, logo encontramos que essa equação está correta e ela relaciona as escalas Celsius e Kelvin. Manipulando essas duas equações encontradas, a de conversão de Celsius para Fahrenheit e a de Celsius para Kelvin, conseguimos fazer a conversão de uma temperatura dada, em qualquer escala, para qualquer outra, seja em Celsius, Fahrenheit ou Kelvin. Antes de praticarmos o que aprendemos até aqui, resolvendo alguns exercícios, vamos fazer uma breve revisão do que aprendemos. A temperatura é uma medida associada à agitação da matéria no seu nível microscópico. Corpos quentes apresentam alta temperatura e alto grau de agitação microscópica. Corpos frios apresentam menor temperatura e menor grau de agitação microscópica. Calor refere-se à quantidade de energia térmica transferida de um corpo ou região a outro, devido à diferença de temperatura entre ambos. O calor flui espontaneamente do corpo mais quente, que possui maior temperatura, para o corpo mais frio, que possui menor temperatura. Dois ou mais corpos estão em equilíbrio térmico quando suas temperaturas são exatamente iguais, não havendo, portanto, transferência de calor entre eles. A temperatura pode ser medida com auxílio de termômetros. Os termômetros podem ser de diversos tipos e utilizar diversas propriedades dos materiais,
como, por exemplo, a dilatação. Termômetros de mesmo tipo, mas de escalas diferentes, medem exatamente a mesma temperatura e marcam valores numéricos diferentes de acordo com a escala. Os valores numéricos de diferentes escalas, Celsius, Fahrenheit ou Kelvin, podem ser convertidos utilizando uma equação de conversão. Agora, vamos praticar resolvendo algumas questões. Questão 1. Sobre o conceito de temperatura e o funcionamento de termômetros, são feitas algumas afirmações. 1. Temperatura é uma medida associada a determinados movimentos microscópicos da matéria. 2. Corpos de maior temperatura apresentam menor movimentação ou agitação microscópica. E 3. Todos os termômetros são baseados nas mesmas propriedades térmicas da matéria. Bom, como já estudamos, fica claro que a única afirmação correta é a 1, pois corpos de maior temperatura apresentam maior agitação microscópica e não menor, e os termômetros podem ser baseados em diversas propriedades térmicas da matéria. Dilatação foi apenas um exemplo citado, mas podem ser por conta da pressão, cor, propriedades elétricas, entre outras. Vimos apenas o exemplo da dilatação da coluna líquida do mercúrio, pois é o que geralmente possuímos em nossa casa. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Questão 2. No senso comum, as grandezas físicas, calor e temperatura, geralmente são interpretadas de forma equivocada. Diante disso, a linguagem científica está corretamente empregada em: alternativa A. Hoje, o dia está calor. Alternativa B. O calor está fluindo do fogo para a panela. Alternativa C. A temperatura está alta, por isso estou com muito calor. Alternativa D. O gelo está transmitindo temperatura para a água no copo. Como já falamos sobre algumas frases equivocadas a respeito do calor, fica claro que a única alternativa correta é a letra B, pois não podemos sentir o calor. Sentimos que as coisas estão quentes ou frias, mas não calor, pois calor é a energia que passa de um corpo de menor temperatura para um corpo de maior temperatura. E também, a temperatura não pode ser transmitida, e sim o calor é transmitido. A temperatura apenas mede o grau de agitação das partículas que compõem o corpo. Questão 3. Analise as seguintes afirmações sobre o conceito de termologia. Sendo termologia o ramo da física que estuda conceitos como calor e temperatura. 1. Calor é a energia cinética média das partículas de um corpo. 2. Calor é o mesmo que temperatura. 3. A grandeza que permite informar se dois corpos estão em equilíbrio térmico é a temperatura. Bom, sobre a 1, está incorreta. Essa é a própria definição de temperatura e não de calor. A 2 também está incorreta, pois, como já vimos, calor e temperatura são bem diferentes. E a 3 está correta, pois, como a temperatura é uma grandeza que mede a agitação térmica das partículas, e no equilíbrio térmico entre esses dois corpos ambos possuem a mesma agitação térmica, consequentemente também possuem a mesma temperatura. Logo, podemos afirmar que a temperatura é a grandeza que informa se há equilíbrio térmico. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Questão 4. Em Brasília, a temperatura local marca 10 graus Celsius. Em Nova York, essa mesma temperatura será apresentada na escala Fahrenheit pelo valor correspondente, que é. Para essa questão, aplicaremos a equação que já deduzimos para a conversão de temperaturas entre as escalas Celsius e Fahrenheit. É importante lembrarmos que não devemos gravar as equações, e sim saber deduzi-las. Portanto, como já deduzimos ela, vamos apenas aplicar nessa situação. Sendo C a temperatura em Celsius, que no enunciado nos diz que é 10 graus Celsius, e F a temperatura equivalente em Fahrenheit a ser determinada, temos que 10 sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, o que nos dá 2 vezes 9 é igual a F menos 32. Logo, F é igual a 18 mais 32, ou seja, 50 graus Fahrenheit. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Agradeço por sua atenção, espero ter ajudado e até mais!